Nosso primeiro café, começando hoje, 8h20. Nós estamos começando. Tá calor aí? Eu estou com muito calor, mas tá tudo bem. Bom dia, Deus abençoe. Estamos chegando. Pega o seu café, meu café deixa até já esfriando. Bom dia. Hoje é nosso encerramento. Seja justa. Encerramento do nosso mês das mulheres aqui no café. 8h20, 21 já. Chegamos. Estavam sentindo a nossa falta, né? Mas estamos começando. Hoje eu vim até mais arrumadinha. Toda de rosa, claro. Para encerrar o nosso café. Bom dia, nosso primeiro café seja justa. Vamos encaminhando. Quem tem sede de justiça? Eu tenho sede. E como ser justo e justa? Pega o seu café, meu café tá aqui. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Tenho sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. E sede de justiça. Vamos lá, primeiro dia da semana, primeiro domingo, né? Essa semana que entra hoje é a reta final de março. Estamos já encerrando um trimestre. Hoje tem muitas reflexões nesse café. Então vamos lá, compartilha essa live, vamos começar. 8h25 eu já começo falando aqui, vamos compartilhando. Vamos ouvir essa música que é linda, Sede de Justiça. Tudo a ver com o nosso café de hoje, né? Seja justa. Tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça. Hoje eu trouxe até... ontem fez um mês que chegou minha Bíblia, tão linda. Tenho aprendido muito, 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 muito. E vou ler na linguagem que tá aqui, NVI, que é atual. Já abrindo aqui, enquanto a gente já vai... que é nova, né? Vamos entrando, porque hoje é Seja Justa. Vamos entrando, compartilhando. Encerramento do nosso café das mulheres. Vamos entrando, vamos começando. Compartilhando. Vou compartilhar aqui também. Deus abençoe. Ai, meu Deus, esse vento. Deus abençoe o seu domingo, a sua semana. Vamos entrando. Deixa eu compartilhar aqui também. Vamos entrando. Justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Vamos lá. A cada quinzena, né, Deus tem mostrado pra gente muitas coisas sérias que nós devemos prestar atenção, né? Porque, ai meu Deus, porque a gente não pode achar que é normal ser injusto ou praticar injustiça. Nosso Deus é justo, Ele nos justifica e nós temos que praticar a justiça. Então vamos lá, hein? Acabando a música aqui. Já pegou seu café, já encaminhou essa live. Ó. Eu tenho 8h25.
Seguinte, vamos entrando, vamos compartilhando. O que nós temos hoje, né? Seja justa. Encerrando o mês de março aqui, e vamos falar da juíza Débora. Eu sempre ouvi falar dela, né? Mas de fato nunca tinha lido, estudado sobre Débora. E eu sei que ela foi muito importante na sua época. Uma época que as mulheres não tinham voz. Ela se tornou juíza e fez uma ação assim notória. Tanto que ela tem um capítulo, Juízes 4, fala sobre Débora. Então pensou que lindo, bom dia. Pensou que lindo a gente ter né, na Bíblia. Claro que a Bíblia já está escrita por Deus há muitos anos. Mas olha que lindo, né? Naquele tempo as mulheres não tinham voz, não tinham representação. E Juízes 4 fala de Débora ali. Seja justa. E Débora marcou a história, porque ela conduziu uma vitória. Homens lutaram, mas foi ela que deu todas as coordenadas, guiada por Deus. Então, nós mulheres somos importantes, sim. Não importa o contexto que você viva, a situação que você viva, cada um tem a sua vida, tem o seu contexto, tem as suas dificuldades, tem as suas dores, nós sabemos disso, cada um é cada um. Mas nós temos que ser nós mesmas, preservar a nossa essência, como falamos no café passado, né, de Esther. E Deus honra a cada um de nós que se prontifica a fazer o que é certo, a praticar a justiça. Não é fácil, porque as coisas vão nós sabemos, de mal a pior. Mas Deus, ele é justo. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser justos, amáveis, mansos, humildes. E é isso que Deus quer hoje falar conosco no café, né? Seja justa, finalizando, complementando toda a nossa ideia de março. E eu tenho para vocês um aviso, na próxima quinzena teremos nosso querido pastor Martin. Abril já é Páscoa, né? E teremos apresentado ele conosco, nosso querido. Vai ser incrível, mas hoje temos Priscila e Deus aqui. E tá muito bom também. Seja justa. Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo. Não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Esse versículo foi ontem meu devocional. E Deus fala muito com a gente sobre isso, porque isso serve para todos os cenários da nossa vida, né? E essa palavra foi dita por Moisés, quando ele estava transferindo o seu cargo e incumbência a Josué. Não importa a situação apresentada, Deus estará conosco, desde que nós o chamamos, né? Porque às vezes a gente não quer que Deus esteja conosco e ele não vai estar. Deus só está onde ele é bem-vindo, onde ele é chamado, requisitado, né? Deus, ele é maravilhoso, ele é incrível. Então, bom dia, gente, bora lá. Então, Deus está conosco. Deuteronômio 31:8. Ser justa, como falei agora há pouco no café, é honrar a sua essência e ser você mesma. Para de querer copiar. Nós podemos nos inspirar em pessoas. Inspiração é muito bom. Agora, cópia, plágio, não é legal. Porque cada um de nós foi feito à imagem e semelhança de Deus. Somos únicas, exclusivas, diferentes. E é isso que torna tudo muito especial e singular. Falamos no outro café. Então, ser justa também é honrar a nossa essência e ser você mesma, ser eu mesma, não é verdade? Não tente criar a roda, entendeu? A gente tenta às vezes. O que falta pra gente muitas vezes é se conhecer melhor. Então, quanto mais eu conheço a Deus, que é meu Pai, meu Criador, mais eu me conheço. E mais isso vai fortalecendo aquilo que é bom. E aquilo que não é bom, eu falo, Senhor, tira de mim. Não quero ser uma pessoa nervosa, rancorosa, estressada. Mas aquilo que é bom, aquilo que é minha essência, aquilo que tem o DNA de Deus, vai ficar ali. Ele vai aperfeiçoando, né? A fé é aperfeiçoada a cada dia, a cada situação que a gente vive. E aí, continuando, uma coisa muito legal e interessante é que sou justificada por Jesus Cristo através do seu sangue, né? Ele foi crucificado por nós lá na cruz do Calvário. Deus deu seu filho único. Bom dia, tudo bem, Agatha?
Deus deu seu Filho único lá na cruz. Com isso nós somos adotados e viramos filhos, né? Através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Então, sou justificada por Cristo, através do seu sangue. E com isso, é minha obrigação ser justa, né? Andar na justiça e fazê-la. Fazer a justiça, né? Não ficar achando que é normal ao outro que faça, não. Se é minha responsabilidade, eu vou ser justa, eu vou aplicar a justiça em tudo que eu fizer. Não fazer meia justiça, não, isso é muito sério. E continuando aqui, Levíticos 19:15 fala: não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre e nem honrarás o poderoso. Com justiça julgará o teu próximo. Ou seja, seja imparcial, seja justa. Deus, ele é justo. Ele não tem preferência com outro. Não, Deus é imparcial. Sejamos imparciais. Não favoreça um, desfavoreça outro. Seja imparcial. Seja justo, porque se eu sou filha de Deus, ele é justo, tem que ser a cópia de Deus, tem que ser o melhor, porque ele é o melhor na minha vida. Ele é minha essência, ok? Levítico 19:37 continua falando: por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então, como eu falei pra vocês, a Bíblia é nosso manual de vida. Não tenta inventar roda, entendeu? Não tenta criar outras coisas. A Bíblia tem tudo ali, como eu falo pra vocês sempre aqui nas devocionais que eu escrevo, que eu leio e compartilho. Tem tudo. Tem desde alimentação até finanças. Deus mostra tudo na Bíblia. Deus, como eu falei em outros cafés, Deus é um Deus sábio, inteligente, estrategista, cauteloso, justo, Pai amoroso. Também ele faz. Ele honra a gente. Ele também faz juízo contra os errados, né, os injustos. Deus é um Deus justo. Então você confia na justiça de Deus, mas você também tem que fazer a justiça aqui na terra. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Então a gente não pode se conformar com as coisas erradas e achar que tá tudo certo. Fechar os olhos e jogar para outro a nossa responsabilidade. O que eu posso fazer, eu faço. Em Provérbios fala que o que eu posso fazer, faça depressa, né? Então o que tem que se fazer, faça depressa. Não fica ali procrastinando, porque o tempo, ele é precioso. No outro café, um mês, nós falamos sobre isso. Que o tempo é Deus. E Deus, nosso tempo é muito precioso pra gente gastar com coisas. Nós temos que investir nosso tempo e não gastar o nosso tempo. Ok? E olha que coisa mais interessante. Na justiça, a cura e libertação. Isso é sério. E quando eu começo a ver que coisas estão erradas, eu começo a tirar, aplicar justiça, eu começo a me libertar, eu começo a me curar. Vocês já conseguem parar e refletir sobre isso? Quando eu começo a ser justa comigo mesma, vendo coisas que não são pra mim, falar não quero isso, começar a me posicionar, eu tô aplicando a justiça sobre a minha vida. Porque se eu não fizer isso, quem vai fazer por mim? Nós temos que ter, né, domínio próprio, nós temos que ter sabedoria para gerir as coisas. E quem me dá é o Senhor. E quando eu começo a aplicar a justiça da maneira que Deus quer que está na Bíblia, eu começo a ser curada, pessoas são curadas e libertas. É um processo tão lindo, porque eu resolvi ser justa. Eu resolvi seguir totalmente o que Deus fala, não parcialmente. Salmos 30:11 fala: tornaste o meu pranto em foguedo, ou em alegria. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Ou seja, outrora eu era triste, amargurada, desanimada, frustrada, entre outras coisas aí negativas, mas quando eu começo a confiar em Deus, fazer o que Ele me pede, o que Ele me ordena, ser eu mesma, aplicar com justiça, viver na justiça, aplicar a justiça, eu começo a me libertar e começa a vir sobre mim a alegria, a paz, o gozo. Não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de ser justa, não tenha medo de ser uma pessoa generosa, bondosa, cautelosa, sábia, não tenha medo. Você vai chocar. Isso é muito bom, porque a gente não tá aqui para agradar todo mundo. Nós temos que agradar primeiramente a Deus. Alguns vão se agradar da tua justiça, da tua posição, outros não, mas não tem problema, porque importa agradar a Deus do que aos homens. Isso já foi falado no café de seja você.
A gente tem muito medo, a mente se anula por causa dos outros. Mas e os outros? A vida é minha, que Deus me deu, ela é única, meu tempo é precioso. Eu vou agir coerentemente ao que está a palavra de Deus. Buscar, obedecer, honrar tudo que Ele fala. Porque isso vai ser cura, vai ser saúde para minha vida e para quem está ao meu redor. E começa tudo a se transformar, gente. É incrível, isso é maravilhoso. E como eu amo sempre falar sobre a cura. Isaías 53:4 fala: verdadeiramente Ele, Jesus, quando morreu na cruz, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, o ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O que é transgressão? Pecado. Tudo que não é legal é transgressão. Então no pacote da transgressão. Bom dia. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na palavra de Deus, na Bíblia, tem tudo que a gente precisa, tem todas as promessas de cura, de vida, de paz, de prosperidade. Como eu falei em outros cafés, prosperidade não é pecado. O que é pecado é saber que o seu coração está no dinheiro, na prosperidade e não em Deus. Porque saber que tudo vem dele, tudo é pra ele, tudo volta pra ele. Quando eu sei que eu estou aqui representando Deus, o seu reino aqui na terra, eu começo a entender que nada é meu, tudo é dele. Então eu respeito, eu honro, eu faço muito bem, faço um bom uso de tudo isso. Isso é muito sério, isso é ser justo com Deus e comigo. Não achar que tudo é meu, então eu faço o que eu bem quiser. Não. Quando eu recebo a Cristo, Ele vive em mim e Ele que coordena tudo sobre mim. Eu sou apenas o seu servo, a sua filha amada e o seu mordomo, o seu administrador. Tudo que Ele vem me dar, eu tenho que saber fazer bom uso, fazer boa gestão. E como eu falo pra vocês, vamos entrar em Débora. O que Débora fez naquele tempo? Ela e mais outra mulher, gente, que coisa maravilhosa. Deus, Ele nos dá estratégias para nós vencermos o mal, o inimigo, situações complicadas ou impossíveis, para sermos justas. Vão surgir situações muito delicadas, muito complicadas, muito difíceis de nós resolvermos com a nossa própria inteligência. Mas Deus quer que a gente busque nele a forma certa de resolver. Então nós temos que buscar a Deus, orar, pedir sabedoria. Ele vai dar estratégias maravilhosas e brilhantes, né? Porque, como falei em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E aí nós vamos entrar em Débora, linda, maravilhosa, que lá em Juízes 4 é nosso roteiro de hoje, né? Sobre Débora. Eu vou ler na linguagem aqui da Bíblia, na linguagem de hoje, porque eu quero que vocês entendam o que essa mulher fez. Eu só ouvia falar de Débora, e aqui, gente, olha que lindo. Juízes 4, Débora. Um capítulo somente dela, falando Débora. Esther tem um livro sobre ela, né, na Bíblia. E depois vem Débora. As aqui são as passagens dos juízes, de pessoas que fizeram benfeitoria ou não fizeram. Né? No caso, Débora fez algo maravilhoso. E aí fala em Juízes 4:3 o seguinte, ó. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Um cenário novamente de guerra, né? Depois que o povo de Deus entrou na Terra Prometida por Josué, passaram-se anos, vieram os opressores, os inimigos, e começou tudo outra vez, né? São ciclos na vida. Nós temos que quebrar ciclos na nossa vida. Ciclos de maldição, ciclos ruins, nós temos que quebrar com Deus. Deus nos mostra como quebrar esses ciclos, né? E aqui, em Débora, né? Juízes 4 fala sobre Débora. O povo estava clamando, estava em desespero, o negócio estava feio para eles, muito feio, né? E 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Aqui na minha tradução antiga fala que ela liderava, fala que ela julgava, não importa, ela tinha uma posição muito de destaque. Ela era uma pessoa importante, né? Além de ser uma pessoa de Deus, sábia aos olhos de Deus e dos homens. Aí depois vem pro 5. Olha que linda essa parte.
Mulher é muito cuidadosa, né? Olha o detalhe da Bíblia sobre Débora. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora. Tinha o nome dela. Entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela dissesse as suas questões. Ou seja, o pessoal ia até Débora e pedia para que ela julgasse as causas. Tudo que acontecia naquele tempo, naquele povo, levavam para Débora. E Débora, com sabedoria do Senhor, julgava, liderava aquele povo e dava as melhores instruções. Olha como é importante. Às vezes você está no comando de alguma empresa, de alguma órgão, alguma coisa tu lidera. A tua casa tu lidera, né, mulher, também. E tem que ter sabedoria para lidar com pessoas, né? Nós temos que ter sabedoria, inteligência para lidar com pessoas. Nunca será fácil, nunca foi, nunca será fácil liderar pessoas, gestão de pessoas. Mas quando a gente fala com Deus, pede para ele sabedoria, ele consegue nos auxiliar e direcionar. Porque pessoas, elas são caixinha de surpresas. Cada uma é de um jeitinho, mas Deus é poderoso, ele nos ajuda. Aí no 6, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Porque chegou para ela essa questão, né? E ela falou: vamos lá, vamos reunir os homens e vamos atacar esse inimigo. Uma mulher liderando homens numa questão muito crucial e decisiva. Estratégia de guerra. Aí, no 8, Baraque diz: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Ou seja, ele respeitava tanto ela porque sabia que dela vinha a palavra de Deus para aquele povo, e ele não ia sozinho, ele iria na responsabilidade de Débora e com Débora, né, liderando ali. E Débora respondeu: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, aqui, modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera, que era o inimigo do povo naquele tempo, que perseguia e tudo mais, nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Cádiz com Baraque. Ou seja, Débora falou: ó, nós vamos guerrear, eu vou com você, né? Débora também representava a figura de Deus, né? E só que essa vitória não vai ser pela mão de homens, será pela mão de uma mulher. Então, mulheres, nós somos importantes, nós somos decisivas em situações, que nós sejamos sábias, não tolas, como fala em Provérbios, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, e a própria destrói com as suas e a tola destrói com suas próprias mãos. No 14, 4:14. E Débora disse a Baraque, né, que era o seu encarregado, soldado: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera, que era o adversário que perseguia eles com aqueles 900 carros, em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Olha que eu li em Deuteronômio 31:8, que Deus vai na nossa frente. E aqui Débora repete pro povo dela, pros os guerreiros: vá, porque Deus vai à sua frente. Olha que coisa maravilhosa. Saber que Deus usa vidas para nos dar direcionamentos e que Deus vai à nossa frente. Nós não podemos lutar com as nossas próprias forças, sabe? Não, nós lutamos com a força de Deus, a sabedoria. Quando você entrega a vida para Deus e todas as questões para Deus, Ele te dá estratégia. E aí você sabe, você confia que Deus é que vai à tua frente, não é você mesmo com as tuas próprias forças. Porque, gente, na boa, né? A gente sozinho e com a nossa força não vai a lugar nenhum, né? Quebra a cara logo na primeira esquina. Então, Débora, apesar de ter um cargo tão importante de juíza naquela época, ela sabia que aquilo era derivado de Deus, que aquilo vinha de Deus. Toda a honra e toda a glória é para Deus. E Deus nos coloca em cargos, assim como colocou Esther, colocou Débora em cargos importantes e de alta responsabilidade. Mas que elas sabiam que ali elas estavam porque Deus permitiu elas estarem lá. Bom dia!
Deus permitiu que Débora estivesse como juíza para liderar uma guerra muito importante para acabar com aqueles inimigos. E Deus permitiu que Esther estivesse também lá para liderar, né, e acabar com a história lá de Naamã perseguindo o povo. Sempre assim. Tem uma perseguição, Deus levanta uma pessoa para liderar uma grande estratégia e uma grande guerra para dar vitória. Isso é maravilhoso. E por que Débora disse que a vitória não viria... Bom dia. Por que Débora falou para Baraque que a vitória não viria de mãos de homens? Porque, além de Débora, Deus trouxe uma outra mulher maravilhosa que você ouve dela 2 versículozinhos aqui em Débora, né? Em Juízes 4. Aí eles foram e tudo mais. No 14... foi incrível, começou, né, toda a questão. Deus vai na nossa frente. E Débora falou isso para o povo, para Baraque. Ok, o que acontece? Jael, oh meu Deus, Jael, parece nome de homem, mas é mulher. Jael, gente, já era uma mocinha, uma moça que morava ali nos arredores, né? E estava vendo aquela perseguição, né, de Cícera, que era um grande guerreiro lá, que era oposto dos israelitas, né? Eram 2 nações que estavam ali no mesmo território. E ela não era israelita, porém, ela como eu vou dizer pra vocês, ela gostava da fé dos israelitas, ela se simpatizava. E ela não achava justo aquela perseguição, aquela matança, aquele sangue derramado. Ela não achava isso justo. Por que perseguir um povo que está aqui na nossa terra nos ajudando, fazendo benfeitoria? Né? Então, no meio de injustiça, Deus levanta vidas e vidas para estar conosco, lutando aquela guerra, né? E aí, ó, no 4:17, fala dela, de Jael. Cícera, que era o grande lá, o cara lá que se achava o bom. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda da onde? De Jael. Ou seja, Deus prepara estratégias para que o nosso inimigo venha até nós e a gente derrote, não na nossa força, mas na força de Deus, porque Deus quer que nós sejamos justos. Não podemos dormir com a injustiça, acordar com a injustiça. Jael, teoricamente, era uma moça que não tinha o mesmo sangue dos israelitas, mas ela amava a fé deles, ela amava o que eles faziam, ela se simpatizava e ela era uma mulher justa. Tanto que ela tem destaque aqui em Juízes 4, juntamente com Débora. 2 mulheres que venceram os inimigos com a força de Deus, com a sabedoria de Deus. Então não menospreze você, mulher, a sua vida, porque ela é muito importante. Onde você está, você será destaque, você será a justiça de Deus na terra. Isso é muito importante, esteja atenta. Hoje é uma palavra que Deus nos traz de encorajamento. Mulher, para com isso, vá à luta, Deus é contigo, Deus é comigo, bora lá, vamos lá. Diamante, ele passa por dores, por pains, mas isso nos fortalece na nossa jornada. Ficamos resistentes e não mais vulneráveis a qualquer coisa que nos aconteça. E aí no 4:17 fala sobre isso. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, aquela maravilhosa mulher, firme, mulher de Queneu, Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do Queneu, Eber, né? Bom, o inimigo caiu nos braços da mulher, entendeu? Imagina você quando acontece, né, algo assim, meu Deus, chegou o inimigo na minha mão, o que eu vou fazer, Deus? Como é que eu posso derrotar o meu inimigo sem falhar, né? Isso em qualquer situação, uma situação errada no seu trabalho, que você não sabe resolver, pede a Deus sabedoria, vai chegar pra você resolver. Resolva da maneira certa, honesta, coerente. 18, né, 17 já li. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Porque estavam em guerra, estavam fugindo. E ele chegou na porta dela, ela falou: entra, vem descansar, tá muito cansado.
e colocou ele num lugar, num canto, né, na cama, e cobriu ele. Deixou ele quietinho ali, amansando o inimigo. Sabedoria. Nós vencemos não por palavras, mas por atitudes sábias em toda a nossa vida. Nós vamos vencer o mal, o inimigo, não pela nossa força, mas pela sabedoria que Deus nos entrega, pelas nossas atitudes. Atitudes às vezes são silenciosas, na oração, no jejum, na palavra. E aí ela cobriu. Aí no 20 fala... No 19 fala, ele falou pra ela, estou com sede. Claro, estava na guerra, né? Estava com sede, cansado, com fome. Estou com sede, disse ele. Por favor, me dê um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feito de couro, e deu de beber, e tornou a cobri-lo. Ou seja, ela não deu água para saciar e matar a sede. Ela deu leite. Leite matou a sede, matou a fome e acalmou, e ele caiu no sono e ficou dormindo lá, né? 20. E Cícera disse à mulher, fique à entrada dessa tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Ela, ok, fica tranquilo que eu tô te vigiando. Nossa, ele confiou a segurança dele numa mulher que mal sabia ele que ela estava às ordens de Deus para fazer a justiça, a benfeitoria ao povo de Deus. Aí o que acontece? 20, né? 21. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele dormia, exausto, num sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, aqui ó, na testa, até penetrar o chão. E ele morreu. O que isso quer que nos ensinar? Tem um finalzinho aqui. Não é pra gente sujar nossas mãos hoje em dia, óbvio que não. Mas Deus nos dá estratégias pra gente vencer o mal, as situações difíceis. Deus dá sabedoria. E pra cada situação, Deus entrega uma estratégia que não é barulhenta, é silenciosa. Porque Deus está no silêncio também. A sabedoria está em Deus. Vocês lembram que Jericó foi rodeada 7 dias em silêncio. No último dia, deram 7 voltas. Na última volta, no último dia, eles gritaram, vitória ao povo de Deus. E pá, caiu as muralhas de Jericó. Então, não é você falar, gritar, não. É sabedoria que Deus te dá para você agir de maneira sábia, justa e coerente e fazer justiça. Não se acomode com a injustiça, com as coisas erradas. Seja justa. Peça a Deus sabedoria para lidar com tudo isso. Então, ela fez justiça, fez na direção de Deus, não foi da cabeça dela, e ela, né, matou. 22. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao encontro e falou, venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Ou seja, gente, Débora falou lá no início, né? Vocês lembram? No capítulo... agora, no 4, eu acho. Que a vitória seria através de mãos de mulheres. De uma mulher. E foi. Quem venceu a guerra? Deus colocou Débora, o povo foi à luta, assombrou lá o Cícera, mas a vitória, de fato, veio através de uma mulher. Então, através de Jael, que ela foi justa, ela viu o inimigo ali, ela falou, Senhor, me ajuda. Deus deu estratégia, ela não deu água para matar a sede, ela deu leite que matou a sede, matou a fome e adormeceu. O leite tem esse poder de, né, relaxar a gente, de fazer dormir. Então, olha que interessante. Deus nos dá e nos dará estratégia pra gente vencer tudo isso. A gente não sabe resolver sozinho, evidentemente. E além de tudo, Deus não faz pela metade das coisas, Ele faz tudo certinho, né? O plano é perfeito de Deus. Então que nós saibamos entender os planos do Senhor, caminhar na vontade dEle e ser justa. Não tenha medo de ser justa, de agir com fé e com justiça, porque Deus honra. Deus honrou essa mulher, ela foi também muito bem vista e ganhou honra porque ela honrou. Imagina se ela tivesse
protegido alguém que estava ali fazendo mal? Como que seria? Né? Então, o que nós temos que fazer, nós vamos fazer de maneira justa, coerente e correta. Deus, ele é justo. Não se esqueça que tudo que você faz de justo ou de injustiça, de justiça ou de injustiça, Deus vai trazer a juízo a você. Então, o que você prefere? Fazer o que é bom, o que é certo, o que é honesto, o que é justo? Ou fazer o que é errado, prejudicar as pessoas? Pense, porque tudo que você faz é lei do plantio e da colheita. Deus não tem ninguém por inocente. Aí, finalizando aqui, Deus fala que eu pus essa conclusão aqui, que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, antes da vinda de Jesus Cristo, né, nesta terra em forma de homem, eram levantados juízes. Naquele tempo se constituía assim uma sociedade, juízes e profetas para administrarem a sociedade de acordo com as leis, né? Então eles eram pessoas muito importantes, até hoje, né? Nós temos prefeitos, governadores, presidente e tal. Naquela época eram juízes e profetas, ou profetisas. E eles eram levantados, eles eram totalmente respeitados. Porque as pessoas sabiam que eles estavam em conexão com Deus para julgar aquele povo. E se eles também julgassem errado, Deus também traria sobre eles a justiça e a correção. Então, cuidado com essas atitudes. Age de maneira certa e coerente sempre. E olha que bacana, que nunca antes teve uma mulher de destaque como Débora, e tão sábia, ao ponto de ser dedicado um capítulo sobre ela, ser juíza e ser mulher, né? Esther foi rainha, bom dia, e Débora, depois de Esther veio o quê? Esther, depois veio Débora. Mulheres que movimentaram uma sociedade, que fizeram diferença. Jael também entra junto com Débora. Jael foi a fiel escudeira sem saber, mas ela também teve destaque. Então, lembre-se que tudo que você fizer, Deus vai honrar a sua atitude de fé. Então não tenha medo de aplicar a justiça, de ser justa, coerente. E dentro de Juízes 4, além de Débora e sua forte atuação, Deus usou Jael para honrar o povo de Deus. Então é isso. Nós mulheres somos importantes sim, não se subestime, não se menospreze. Olha como Deus falou com a gente esse mês de março. Esther. E agora Débora e Jael. Nós podemos impactar pessoas com a nossa vida, com as nossas atitudes certas, justas e coerentes. Só depende de você. Cada um tem um propósito aqui. Assuma o seu propósito e seja justa. Seja você, seja honesta, seja coerente. Vai chocar muitas pessoas, mas importa agradar a Deus, não aos homens. Então, agrade a Deus. E alguns vão gostar, outros não vão gostar, mas não tem problema não. Faça o que Deus manda, obedeça. É a lei suprema, né? E não tema em meio às adversidades. Deus nos chamou, Ele cuidará de tudo. Imagina se Jael, aquela moça, né, que pau no Cícera, se ela tivesse medo de ver aquele gigantão, aquele inimigo na frente dela, na casa dela. Ela não teve medo não. Nós não devemos temer jamais o mal, o inimigo, as circunstâncias que vêm sobre nós, porque Deus está conosco. E Ele está cuidando de tudo, em nós, por nós e sobre nós. Não tenha medo, confia. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Ele te ordena, você tem que obedecer. Obedeça já. E Mateus 5,6 diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Lá está nas bem-aventuranças, Mateus 5,6. Repetindo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus honra a tua justiça. Deus honra. Então, se eu quero justiça, se eu tenho alguma causa que eu quero justiça na minha vida, eu tenho que ser justa nas outras causas. E não parcial. Não, tem que ser imparcial. Saiba julgar. E não é julgar de apontar o dedo, mas julgar uma situação à luz do que Deus quer que você faça. Não da sua mente, mas coloque para Deus julgar. Você vai ser essa pessoa que vai intermediar a situação perante Deus. Isso é muito sério. Isso é muito cauteloso, minucioso. E Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco a Deus na minha vida,
eu busco a justiça, eu busco sabedoria e tudo mais que eu preciso, ele vai acrescentando. Repetindo o café do mês passado, tempo é Deus, o tempo é precioso. Como que eu tenho utilizado meu tempo? Eu tenho gasto meu tempo ou investido? Porque tudo que eu gasto não volta, tudo que eu invisto retorna de maneira melhor. Então, nós estamos encerrando hoje aqui, ó, meu café ainda tá aqui. 9:01. Estamos encerrando hoje o café aqui com essas duas diretrizes para as mulheres e homens também, mas como aqui é mês das mulheres, né? Seja você e seja justa. Não se anule, não sufoque a essência que Deus te deu, que Ele te criou única, especial, singular, e seja justa. Quando eu sou justa, eu tenho libertação, eu tenho cura, e as pessoas são também beneficiadas. Aplique justiça, seja justa, faça o que Deus pede, não o que você quer, né? Porque importa agradar a Deus do que aos homens. E você verá as benevolências, o amor de Deus na sua vida sendo justa, sendo honesta, sendo generosa, sendo uma pessoa fiel aos seus princípios, à sua essência. Não tente ser quem você não é. Não tente inventar. Seja aquilo que Deus quer que você seja. E vai desagradar a muitos? Vai, tô nem aí. Mas que você agrade a Deus. E busque a Ele, porque Ele vai te dar o roteiro de tudo, sabedoria para tudo. E as demais coisas, demais são demais. Ele vai acrescentar sabedoria para gerir uma empresa, um negócio, pessoas, cargos. Não importa. E não tenha medo. Que Deus falou pra gente aqui. Não tenha medo, eu estou contigo, eu vou à tua frente. Então, antes de você chegar, Ele já chegou primeiro. Ele já viu o que está acontecendo lá e Ele vai te dando os nortes, o caminho. É simplesmente isso, gente. Entrego, quando eu entrego pra Deus, Ele faz. Olha aí a história de Débora e Jael. Venceram o inimigo. E tava ali, ó, assombrando o povo há 20 anos. Sabe que um povo vai ser perseguido há 20 anos? E Deus traz duas mulheres pra acabar com aquela situação vexatória? Digamos que foi em um dia. 20 anos se passando de tormento, frustração e tal. E em um dia, digamos, né, que aconteceu esse embate, em um dia, duas mulheres foram usadas por Deus e acabou com aquela coisa. Deus faz isso porque elas recorreram ao Senhor, elas ouviram a voz de Deus e não tiveram medo. Então nós não tenhamos medo. O medo não vem de Deus. O medo paralisa, o medo estagna a nossa vida. Não tenha medo. Ano passado, em março, falamos do café de avançando com Deus. Cada dia eu vou avançando com Deus, eu vou caminhando com Deus. Então avance, não tenha medo, vai pra frente, porque Deus está na sua frente. Esse é o nosso café. E seja justa sempre, porque a justiça volta pra você, entendeu? Estamos encerrando março. Café hoje, Sune, lá do ateliê Mariluce Lincoln. Ficou até gelado hoje, que eu tomei pouco café, mas o importante é que Deus fale aqui, não eu, entendeu? E na próxima semana, daqui a 15 dias, Pastor Martin, lindo, querido, lá da Holanda, somos chicos internacionais, né? Com a nossa tradutora Damaris, creio que ela poderá estar conosco. Será sobre essência, é Páscoa, e vamos falar sobre a essência. Quem é a essência pra nós, né? Então, que Deus te abençoe. Tirar minha fotinha aqui, né? Já esqueci. Que Deus te abençoe. Ótima semana. Um ótimo domingo. Ótima semana. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que Deus te dê muita sabedoria. E sem medo, ok? E agora, vamos continuando. Né? Estou arrumadinha que hoje tem almoço lá na igreja. Entendeu? Então vim mais arrumadinha. Encerrando esse mês. As mulheres com chave de ouro te encorajando. Seja justa. Não temas. Vai pra cima. Deus é contigo. E tem uma coisa. Deus tá contigo quando tu chama Deus pra tua vida, né? Porque tu não chama Deus, Deus não tá contigo, né? Então tem que ser coerente também, né? Mas se Ele tá contigo, vai que Ele tá contigo e não tem medo, entendeu? Que Deus te abençoe, um grande beijo. Lembrando que somos agora a 21... Hoje é 23 dias de diamante. Somos diamantes, entendeu? É isso aí, diamante é resistente, forte e corajoso.
O café é maravilhoso, é café Catuai, Suner. Pena que tá gelado já. Deus te abençoe, somos diamantes. Hoje faz 23 dias, tá bom? Deus te abençoe, um grande beijo. Até o próximo café com o pastor Marta. E nós e Deus, né? Sempre. Deus abençoe. Um beijo, gente. Tchau, tchau.